Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Chegamos aqui mais um dia do nosso desafio, aleluia. Desafio 142 dias, estamos aqui com a fé de Noé, né? Ontem pude aí fazer essa visitação, né? Aqui a Arca de Noé, aqui no Kentucky, uma experiência incrível. A réplica da Arca de Noé, você pode acompanhar tudo aí nos meus stories, né? Tá tudo lá. Compartilhei muita coisa a respeito dessa experiência incrível, inesquecível, imersiva, né? Pela arca, né? Tá aqui, ó. Então, deixa eu ver. Um momento muito especial mesmo. E aí finalizamos o dia, completando aí, ó, no final da tarde, um dia inteiro aqui, esse passeio inesquecível por essa arca. Gratidão demais ao Senhor por me proporcionar essa realização desse sonho. É isso, glória a Deus, né? Então tem muito, depois eu vou estar compartilhando aí também mais vídeos e fotos, né? E também tá nos meus stories aí, né? Eu coloquei muita coisa lá nos stories a respeito dessa viagem, né? E hoje estamos aqui, ainda no Kentucky, nos Estados Unidos aqui, para mais um dia do nosso desafio. Aleluia. Pai, eu quero te louvar, te agradecer muito, Senhor Deus, muito mesmo, por esse tempo aqui, por tudo que o Senhor está me proporcionando, Deus, me permitindo viver, contemplar, Senhor Deus, e tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Pai, eu quero te louvar e quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia do desafio, mais esse dia de leitura da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos permitir enxergar as maravilhas da Tua Palavra para as nossas vidas, a verdade que liberta, que transforma, que muda a nossa mente, que muda o nosso coração, que muda a nossa vida. Obrigado, Senhor, te louvamos, te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor tem feito através dos nossos desafios, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mudar a nossa mentalidade, por nos permitir acessar coisas maiores em Ti, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então hoje nós continuamos de 2 Crônicas, capítulo 17. 2 Crônicas 17 até o 19, aí a gente vai para o Obadias, depois a gente volta e lê o 20 de 2 Crônicas aqui na ordem cronológica. 2 Crônicas capítulo 17. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, né? Aqui estava falando sobre Asa, né? Sobre o rei Asa, aí vem o Josafá. Josafá, seu filho, 2 Crônicas capítulo 17. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Jeosafá, o qual, Jeosafá, nessa tradução fala Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. Além disso, tirou os altos e os postes sagrados de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou os seus oficiais Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá.
Com eles estavam os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. Alguns entre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo, e os árabes lhe traziam rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu Jeosafá e se engrandeceu sobremaneira, edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Teve também grande quantidade de suprimentos das cidades de Judá e soldados, homens valorosos em Jerusalém. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram comandantes de 1.000, o chefe Adiná, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele o chefe Joanã, e com ele 280.000. Depois dele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu, e com ele 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele Jeozadabe, e com ele 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, fora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. 2 Crônicas, capítulo 18. Ora, tinha Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá: Como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, pois Deus o entregará nas mãos do rei. Perguntou, porém, Jeosafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Respondeu o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre má. E é Micaías, filho de Imlá. Mas Jeosafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de seus trajes reais, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com esses ferirás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram o mesmo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías lhe disse: Olha, a uma voz os outros profetas predizem êxito para o rei. Seja também a sua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Respondeu, porém, Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo ao rei, o rei lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixarei de ir? Respondeu ele: Subi e prosperareis, pois serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade no nome do Senhor? Então respondeu Micaías: Vi a todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa.
Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse que este não profetizaria coisa boa de mim, porém má? Disse mais Micaías: portanto, ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a quem suba e caia em Ramote Gileade? A que suba, repetindo, verso 19. Disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outro. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o persuadirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Pelo que agora o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas. O Senhor é quem falou o que é mal a seu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaaná, feriu Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: descobrirás no dia que andarem de quarto em quarto para te esconderes. Então ordenou o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei esse homem no cárcere e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se tornares em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais: ouvi povos todos. Assim subiram o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Jeosafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Portanto, disfarçou-se o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, pensaram: esse é o rei de Israel, pelo que se voltaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os desviou dele. Pois, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Um homem, porém, entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Disse o rei ao seu carreteiro: vira e tira-me para fora do combate, estou gravemente ferido. Naquele dia a guerra cresceu, mas o rei de Israel sustentou-se em pé no carro em frente dos sírios até a tarde. Então, ao pôr do sol, morreu. Então aqui a gente vê como que morreu Acabe. A gente já comentou sobre isso lá quando a gente passou por esse texto, essa narração em Reis, né? Como Acabe estava obstinado ali, e ele chama então os profetas que dizem o que ele queria ouvir, e aí o Jeosafá aqui, né, diz: não tem mais ninguém, né, que a gente possa ouvir, que consultar a Deus. E aí vem o Micaías, né, que eu sempre falo, um profeta insano, que foi capaz de dizer não que Acabe queria ouvir, mas o que era a verdade ali, mesmo que ela o desagradasse. E ele manda prender o Micaías, e Micaías, eu costumo brincar que está preso até hoje, porque Acabe disse que ele deveria ficar preso até que ele voltasse em segurança, e ele não voltou, ele morreu naquela guerra, né? Mas Micaías foi insano ali, no sentido de ter coragem de dizer aquilo que o rei não queria ouvir, mas que era a verdade, né? E foi inclusive preso por causa disso. E aí morreu Acabe. Então Josafá, apesar de Acabe ser rei de Israel, a ênfase não está aqui nele. Lá em Reis a gente conhece mais sobre a história de Acabe. Aqui nas crônicas a gente tem a ênfase para os reis de Judá. Então só é contada essa história da morte de Acabe porque teve a ver com Josafá, que era o rei de Judá, com essa amizade aí com Acabe. 2 Crônicas 19. Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse:
Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então Josafá aqui foi advertido por causa da sua amizade com Acabe. Boas coisas, contudo, se acharão em ti, pois tirastes os postes sagrados, se acharam. Repetindo, verso 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste o poste sagrado, Verso 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tirastes os postes sagrados da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Habitou Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo que voltasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, que está convosco no julgamento. Agora seja o temor do Senhor convosco. Julgai com cuidado, pois não há no Senhor, o nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Também estabeleceu Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem questões da lei do Senhor e sobre as causas civis, e viveram em Jerusalém. Deu-lhes estas ordens. Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Em toda controvérsia que vier a vós da parte de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os a que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, em todos os negócios do rei. E os levitas serão oficiais perante vós. Esforçai-vos, e o Senhor seja com os bons. Esforçai-vos e o Senhor seja com os bons. Então, aqui nós vamos para Obadias e depois a gente volta aqui para, deixa eu marcar, o capítulo 20, também de 2 Crônicas, ainda no reinado de Jeosafá. Obadias, vamos lá para Obadias, um pequeno livro de um único capítulo aqui. Nós vamos ler aqui. Ele fica aqui escondido no meio desses. Aqui. Obadias, cadê você? Aqui, depois de Amós. Pronto. Obadias. Obadias é totalmente desconhecido, a não ser pelo significado do seu nome, servo ou adorador do Senhor. A evidência interna do livro parece fixar a data do ministério de Obadias durante o reinado de Atália, se isso for verdade. Se o ministério de Joel se deu durante o reinado de Joás, então Obadias, cronologicamente, foi o primeiro dos livros de profecia escritos e o primeiro a usar a termologia o dia do Senhor. Então, na ordem cronológica ele entra aqui, mas não se sabe ao certo quando foi. Então, vamos ler aqui Obadias. Vamos lá. Obadias, capítulo 1 e único. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor. Foi enviado às nações um mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações. Tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Na tua alta morada, que dizes no teu coração:
Quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam somente o que lhes bastasse? Se a ti viessem os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão, debaixo de ti porão uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom. E o entendimento, repetindo que é uma pergunta. Verso 8. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e será exterminado para sempre. No dia em que estavas presente, no dia em que estranhos lhe levaram os bens, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras como um deles. Tu, porém, não devias olhar com prazer para o dia da desgraça de teu irmão, no dia do teu desterro. Não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Não devias entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade, nem devias olhar com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender... não é uma pergunta, né? Verso 13. Vamos de novo, 13. Não devias entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade, nem devias olhar com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Não devias parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós... aqui é uma profecia contra Edom, né? Sobre Edom aqui. Verso 16. Como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Livramento futuro para Jacó, juízo sobre Esaú. Aqui é o título, né, na Scofield. Verso 17. No monte de Sião, porém, haverá livramento. Ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. A casa de Esaú, palha, e aqueles se acenderão contra eles, e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú. O Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os das planícies os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel que estão em Canaã possuirão até Sarepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do Neguebe. Subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, mais uma vez, a gente vê algumas profecias futuras, né, de livramento para Israel, aqui também em Obadias. Então, completamos aqui um livro inteiro hoje, Obadias. Hoje, 31/10, dia da Reforma Protestante. E dia que aqui nos Estados Unidos eles comemoram por Halloween, né? Mas na verdade é o dia da Reforma Protestante, dia 31.
Vamos lá. Voltando para Crônicas. Crônicas 20. Crônicas 20. 20 é um versículo específico. Essa é a cadeira aqui, fazendo barulho aqui, assim. Cadeirinha aqui, se mexer faz uns... Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Temeu Jeosafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Tu dominarás sobre todos os reinos dos povos, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, verso 8. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não o julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. Jeosafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tendo eles tomado conselho com o povo,
Ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Quando Judá chegou ao alto que olha para o deserto, e olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra, nenhum tinha escapado. Vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrava sobre os seus inimigos. Vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para o templo do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso em redor. Assim reinou Jeosafá sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. Andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, e o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Ora, quanto aos demais atos de Jeosafá, assim os primeiros como os últimos estão escritos nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, depois que fizeram os navios em Ezion-Geber. Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: por que te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. Os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Então aqui nós temos esse episódio em que o Senhor dá a vitória para Judá, através de Jeosafá, com ele confiando no Senhor, onde eles não precisaram nem lutar, aqui também. Porque eles só louvaram ao Senhor e o Senhor deu a vitória para eles. Porém, Jeosafá era ruim, de relacionamentos aí, só andava com gente que não prestava. Foi amigo de Acabe, foi repreendido por isso. Depois aqui, ele também foi repreendido por Deus por causa de Acasias, outra amizade que não era boa, Então, Jeosafá é um exemplo do perigo das amizades, como as amizades podem comprometer muito daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. E agora nós vamos para os Salmos, que tem um propósito para estarem aqui na ordem cronológica, Então, Salmos 42 até o Salmo 48. Vamos lá. Como o servo anseia pelas... Salmo 42. Entre os filhos de Coré, foi citado ali Coré, louvando naquele período ali de Jeosafá, e aqui está o Salmo dos filhos de Coré. Salmo 42.
Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas enquanto dentro de mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Meu Salvador e meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, de ti me lembro desde a terra do Jordão e desde as alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas cataratas. Todas as suas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. De dia o Senhor concede-me o seu amor, de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Senhor e Deus meu. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem enganador e iníquo. Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem. Levem-me ao teu santo monte, ao lugar da tua habitação. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Expulsastes as nações com a tua mão e os nossos antepassados plantaste. Esmagaste os povos, mas a nossos pais fizeste prosperar. Não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou. Foi a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, pois os amaste. Tu és o meu rei e o meu Deus, que ordena vitórias para Jacó. Por meio de ti vencemos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, nem a minha espada me traz vitória. Mas tu nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Tu humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o dia todo e louvaremos o teu nome para sempre. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fizestes retroceder diante do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos despojaram. Tu nos entregastes como ovelhas para sermos devorados, e nos espalhastes entre as nações. Tu vendestes por um nada o teu povo, não lucraste com o seu preço. Tu nos humilhastes diante dos nossos vizinhos, fizeste de nós objeto de zombaria dos que nos rodeiam. Tu nos pusestes por provérbio entre as nações. Quando me veem, os povos balançam a cabeça. A minha humilhação está diante de mim o dia todo, e o meu rosto está coberto de vergonha. A voz daquele que me afronta e blasfema, à vista do inimigo e vingador. Tudo isso nos sobreveio, embora não nos tivéssemos esquecido de ti. Tem sido falsos a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás. Os nossos passos não se desviaram das tuas veredas. Contudo,
Tu nos quebrantastes e nos tornastes em lugar onde vivem chacais, e nos cobriste com as sombras da morte. Se nos tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, ou estendido as mãos para um Deus estranho, não o teria descoberto Deus, visto que ele conhece os segredos do coração? Contudo, por amor de ti, deparamos com a morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, ó Senhor, porque dormes. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? A nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo se apega ao chão. Levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por causa do teu constante amor. 45. Salmo 45. O meu coração transborda com um nobre tema, enquanto recito os meus versos ao rei. A minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Os teus lábios foram ungidos com a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Prende a tua espada à coxa, ó valente. Cobre-te de glória e majestade. Nessa majestade cavalga vitoriosamente. Pela causa da verdade, da humildade e da retidão, que a tua destra realize coisas grandiosas. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Por meio delas os povos caem debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia. Dos palácios de marfim, a música dos instrumentos de corda te alegra. Filhas de reis estão entre as suas ilustres donzelas. À tua direita está a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. O rei está cativado por sua formosura. Honra-o, pois ele é teu senhor. A cidade de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei está toda formosa no seu palácio. As suas vestes são entretecidas de ouro. Em vestidos bordados é levada ao rei. As virgens, suas companheiras, a seguem e são trazidas à sua presença. Com alegria e regozijo, não conduzidas, entraram no palácio do rei. Teus filhos tomarão o lugar de teus pais. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Perpetuarei a tua memória de geração em geração, pelo que os povos te louvarão para sempre. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ela levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 47. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. O Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei sobre toda a terra.
Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai-lhe salmos de louvor. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os soberanos dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado. E o Salmo 48 também hoje. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Não, no seu monte santo. É por causa da música, a gente vai no automático. Verso 1, 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Belo e majestoso é o monte Sião, a alegria de toda a terra, a cidade do grande rei. Deus está nos palácios dela, ele se fez conhecer como alto refúgio. Quando os reis se ajuntaram, quando juntos avançaram, viram-na e ficaram maravilhados. Fugiram aterrorizados. Tremor, verso 6. Tremor ali se apoderou deles, dores como as dores de uma parturiente. Fostes como um vento oriental de Tarsis, quando destruiu os navios. Como temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirma para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, do teu constante amor no meio do teu templo. Assim como é o teu nome, ó Deus, é também o teu louvor. Até os confins da terra, a tua destra está cheia de retidão. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Dai voltas a Sião, rodeai-a, contai as suas torres, notai bem as suas muralhas, observai os seus palácios, para narrardes à geração seguinte, pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. É isso. Glória a Deus. Completamos então aqui mais um dia do desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias, aqui direto do Kentucky, nos Estados Unidos, completando mais um dia vencido. Glória a Deus, aleluia. Amanhã nós voltamos, estarei em Orlando, estou voltando hoje para Orlando e amanhã em Orlando. Então eu volto com vocês aqui para nós darmos continuidade ao nosso desafio 142 dias. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Dia 31, dia da Reforma Protestante. Glória a Deus. E amanhã nós voltamos em nome de Jesus.